Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Meus amigos, domingão, Natal tá chegando. As notícias dos bastidores do futebol, elas não param, então nós vamos comentar um pouquinho. Tem bastante coisa pra gente falar aqui hoje. Tentar fazer um vídeo mais sintetizado para ficar mais dinâmico, mais rápido, mais objetivo. Mas vamos lá. Não se esqueça também, de apoiar os nossos parceiros aqui, os nossos amigos lá da A2C Promotora. Nesse final de ano, todo mundo às vezes quer um extra ali para poder fazer uma viagem, para poder fazer um novo investimento, para poder liquidar algumas contas, né, e entrar em 2025 sem nenhuma dívida. Eu não sei qual o seu motivo, mas a A2C Promotora pode ajudar você. Eu estou colocando um link fixado aí nos comentários e você pode acessar lá e saber um pouco mais sobre o carro-chefe deles. Eles têm vários tipos de produtos financeiros que você pode consultar à vontade lá. Mas o principal deles é a antecipação do fundo de garantia. É um serviço gratuito disponível para você. Ah, Neto, eu não sei se eu tenho direito. É só acessar o link aí e consultar com o pessoal lá. Você trabalhou de carteira assinada, fizeram recolhimento? Então provavelmente você tem o direito de fazer antecipação sem custo nenhum com a A2C Promotora. Acessa lá, fala que você veio pelo Opinapor, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do atendimento do pessoal lá. A2C Promotora, galera, tamo junto. É o seguinte, meus amigos, o Palmeiras segue movimentando muito o mercado. Nós sabemos já da contratação do Facundo, sabemos já da contratação do Paulinho, atletas já confirmados no Palmeiras de 2025. Agora, existem ainda negociações que estão acontecendo, como por exemplo a do Andreas Pereira, que até agora não teve nenhuma atualização relevante, porém temos algumas também sondagens que estão aparecendo. Por exemplo, notícia que saiu ontem no final da noite, repercutiu muito na mídia palestrina, é que o Palmeiras teria sinalizado uma proposta para o Vitor Roque. Vitor Roque já é um jogador que eu já falei há alguns anos atrás dele aqui. Para mim, o Palmeiras deveria já ter feito uma proposta para ele na temporada passada, quando ele estava em baixa, né, lá no Barcelona, que ele estava como um ponto de dúvida. Agora o Vitor Roque, parece que ele está começando a adquirir fôlego e melhorando muito a sua presença dentro da Europa na equipe que ele está, que é o Real Betis. É essa equipe que o jogador está hoje. Eu acredito que se ele não veio no período ali de baixa, ele não vai vir agora que ele está conseguindo se recuperar. Algumas pessoas estão falando que essa informação, que essa notícia seria uma notícia ilustrada, seria uma fake. É isso que o pessoal está falando. Eu não sei, de fato eu não sei, porque o Palmeiras já vai ter que fazer uma proposta milionária para o Andreas, já fez inclusive. Já colocou 118 milhões na negociação do Paulinho, já colocou 12 milhões na negociação do Facundo Torres. E agora estão fazendo paralelamente uma proposta, né, com o Andreas muito bem encaminhada e também oferecendo 20 milhões de euros para o Vitor Roque. Não sei não, hein? Não sei não. Além disso, o Palmeiras estaria interessado também em outro ex-Flamengo. Não seria apenas o Andreas Pereira, mas o ex-Flamengo, que inclusive foi um dos pupilos, né? Um dos considerados pupilos de Jorge Jesus, que é o Vinícius Souza, mais conhecido como Vinição. O Vinição seria um plano B de investimento do Palmeiras. Hoje ele está lá no Sheffield United. Inclusive essa notícia está repercutindo aqui no Coluna do Fla. O paparazzo rubro-negro também trouxe essa notícia da intenção do Palmeiras. Enfim, meus amigos, o Palmeiras parece que de uma hora para outra começou a atirar para todo lado e dessa vez está visando jogadores realmente muito promissores. Já não são mais aqueles jogadores mediano para baixo, já não é mais o bom e barato, e sim jogadores que realmente já têm ali uma certa experiência, um certo know-how de conhecimento e são muito bem vistos tecnicamente aí no Brasil e no mundo. E uma coisa que alguns jornalistas, comentaristas, influenciadores, até mesmo influenciadores do Palmeiras, influenciadores de outras equipes, influenciadores rivais, estão duvidando é da capacidade do poder aquisitivo do Palmeiras em pagar salários maiores do que da Europa, que é o que o Palmeiras vem sinalizando para esses atletas, salários melhores que equipes europeias e, além disso, o valor da contratação, né? Por atletas que estão bem na Europa, têm a sua estabilidade
e que nesse momento não teria um plano e uma projeção de voltar para o Brasil. O próprio Vinição, ele já recusou ano passado uma sondagem do Palmeiras. Ele já recusou uma vez, já em 2023, no início de 2023, o Palmeiras fez uma sondagem pelo atleta, colocou ali uma sinalização de uma possível proposta, mas o Vinição recusou, dizendo que queria continuar na Europa. O próprio Vitor Roque, o Palmeiras não fez proposta para o Vitor Roque diretamente, mas o próprio também descartou voltar ao futebol brasileiro quando foi especulado em algumas equipes. E agora o Palmeiras vai nessa toada, colocando dinheiro na mesa e fazendo movimentações realmente muito ousadas dentro do mercado. Isso coloca um ponto de dúvida principalmente nos rivais e também em alguns palmeirenses mais críticos que começam a contestar um pouco essa ousadia no mercado, porque uma hora o Palmeiras era um time responsável financeiramente, era um time que não fazia muitas movimentações, que não ia trazer estrelas, que não ia trazer jogadores renomados e nem caros de fora do Brasil, e agora o Palmeiras simplesmente é uma máquina de fazer propostas, de fechar com jogadores ali considerados muito difíceis no mercado brasileiro. O que vocês acham a respeito disso? Eu quero que você já coloque a opinião sua, mas eu vou ser muito sincero com você, amigos. É o seguinte, o Palmeiras ele não tem mais dívida com a Crefisa, tá? O Palmeiras zerou a sua dívida com a Crefisa. A Leila Pereira enfrentou um ano de 2024 na seca, onde a porcentagem de aproveitamento do Palmeiras foi de 8,33% contra equipes do G5 do Campeonato Brasileiro. Uma porcentagem baixíssima. O Palmeiras foi apenas campeão paulista. O Palmeiras vê os seus rivais como Botafogo, Corinthians, Flamengo se fortalecer. Então, tudo isso criou uma grande coluna de pressão dentro dos bastidores do Palmeiras, colocando até mesmo a presidente do Palmeiras contra a parede em relação a alguns conselheiros que começaram a contestar a sua capacidade de administração em relação justamente a essa questão de scout esportivo. O Palmeiras teve um elenco que começou a se depreciar, isso é visível porque o Palmeiras está tentando colocar os seus jogadores dentro das negociações, então está começando a condicionar isso, porque sabe que talvez esses jogadores sozinhos, singulares, no mercado, eles não tenham boa projeção financeira, então, pô, vamos negociar um jogador mais um, coloca mais 100 milhões e vamos fechar um negócio. É assim que está sendo as negociações do Palmeiras, sempre com jogadores que já estão há mais tempo ali condicionados. Então, todo esse cenário mostra que realmente o Palmeiras precisava se mexer dentro do mercado, só que ninguém imaginou que o Palmeiras ia começar a avançar. E tem rivais aí que duvidam que o Andreas vai vir, que duvida que esses jogadores aí da Europa, que estão ali na Europa e nesse momento estão estáveis dentro do mercado europeu, eles vão vir para o Brasil jogar. Eu acho que existe sim a possibilidade de jogadores, principalmente do Andrés Pereira, nas próximas horas estarem fechando com o Palmeiras. Mas falando sobre a questão da responsabilidade e da capacidade financeira, o Palmeiras ele acumulou um valor muito alto com as vendas do Endrick e do Estevão. Foram duas vendas que, se você somar ali, colocar na ponta do lápis, bônus e tudo mais, pô, a gente chega a quase 1 bilhão. Que a negociação desses dois jogadores em especial, ela colocou muito dinheiro nos cofres do Palmeiras. E é claramente e muito visível que antes da Leila começar a ousar nas suas movimentações, ela quis garantir o cumprimento das dívidas do Palmeiras. Sabe quando ela vinha dizer que não era irresponsável? Então, quando a dívida com a Crefisa acaba, o Palmeiras magicamente começa a colocar dinheiro na mesa. Coincidência ou não, eu acredito que hoje o Palmeiras tem condições de trazer esses jogadores. E na verdade, pessoal, não só tem condições, mas precisa trazer. Outra coisa também, outro fator que colabora para tudo isso, é a premiação pelo Super Mundial de Clubes. Ah, Neto, mas que premiação? O Palmeiras vai vencer o Super Mundial? Eu não estou falando disso. Eu estou falando da premiação pela participação. A gente sabe, pessoal, que só por essa participação, em torno de 40 milhões de euros a 60 milhões de euros vão entrar no bolso de cada equipe. Isso aumenta a disponibilidade dos cofres do Palmeiras, porque, por exemplo, 40 milhões de euros vezes 6
A gente está falando de 240 milhões de reais. Isso se for 40 milhões, estão se especulando 60 milhões de premiação. Além disso, se o Palmeiras passar pela fase de grupos, é bem provável que venha mais 15 milhões de euros em premiação. Então eu acho que o Palmeiras começou a realmente apostar essas fichas nessa grana que vai receber também e tem feito essas movimentações. Falaram que o Palmeiras tinha 200 milhões disponível para gasto imediato. Só que quando você faz a projeção dessas premiações que vão entrar ainda e que certamente vão entrar porque o Palmeiras já está classificado para o Super Mundial de Clubes, então de qualquer forma uma graninha ali vai surgir para ele, o Palmeiras aumenta um pouco o seu poder aquisitivo para adquirir esses jogadores. E, consequentemente, conseguindo títulos na Libertadores, Campeonato Brasileiro e até mesmo fase de grupos, né, se classificando na fase de grupos do Super Mundial, o Palmeiras começa a elevar essa renda em uma conta que multiplica ali 6, 7 vezes. Tem que ter o risco. Tem que correr o risco. O John Textor colocou na mesa e correu o risco com o Botafogo. E o Palmeiras também tem que correr esse risco. Obviamente que a presidente Leila esperou a Crefisa ser paga para correr esse risco. Eu acho que esse é o melhor momento econômico para o Palmeiras fazer isso. Afinal, a gente não sabe se a gente vai ter novamente essas joias que vão ser vendidas por grandes montantes, como foi vendido o Endrick e o Estevão. Pessoal, a negociação de Endrick e de Estevão foi assim, né? Um ponto fora da reta. Então, realmente, nós não sabemos quando a gente vai ter jogadores novamente que vão movimentar isso. Então, se eles movimentaram agora, o Palmeiras tem que aproveitar o agora para fazer essas tentativas. Tem o risco financeiro? Tem o risco financeiro, mas o risco ele vai existir em qualquer negociação. O risco também existe quando você investe em jogadores baratos e tem uma temporada inteira fracassada, saindo precocemente de competições e depreciando o seu elenco. O risco no esporte, ele existe, né, no setor financeiro, no setor esportivo, quando você contrata um jogador e de repente ele se lesiona, ele se machuca. O risco ele vai existir de qualquer maneira, então já que é para correr o risco, vamos correr o risco com atletas de qualidade. E ontem o Fernando Gil, ele fez uma live, ele não falou muito sobre mercado, na verdade ele não falou muito sobre futebol, ele disse que está evitando um pouco, que ele vai conversar de futebol a partir do ano que vem, porém ele foi questionado a respeito da negociação do Palmeiras com o Andreas Pereira. Então vamos observar o que ele falou sobre essa negociação. Eu estava muito curioso para saber a opinião dele, eu vou colocar aí para vocês, lembrando créditos ao canal Fernando Gil RN. Bora lá dar uma olhada no que ele falou e aí a gente já volta. Pera aí, Michael Douglas. Gil, o que você acha do Palmeiras tentar contratar o belga? Contratar não, porque o belga sempre foi do Palmeiras. O belga sempre vestiu aquela camisa verde, tanto vestiu que entregou o ouro ali no início da prorrogação do jogo final da Copa Libertadores 2021. Sempre foi. Sempre. Cara, eu fiquei muito puto com aquele gol, cara. Muito puto. Eu fiquei desesperado com aquele gol. Puto. Aquilo ali não sai da minha cabeça até hoje. Até hoje não sai da minha cabeça aquilo ali. E agora ele indo para o Palmeiras, eu vou dizer a vocês, é bem feito. Como eu já falei aqui nessa live, para esses companheiros rubro-negros que ficam defendendo esse desgraçado aí. É bem feito. Galera, vocês viram aí o que ele falou basicamente sobre isso? Na opinião dele, o Andreas vai realizar um sonho, né, de ser atleta do Palmeiras, já que ele sempre foi palmeirense. O Fernando Gil sempre teve uma opinião muito formada a respeito daquela falha do Andreas, né? Assim, mano, eu entendo, tá? Porque se fosse o inverso, eu também ia ficar muito puto da vida. Na verdade, por várias e várias vezes, o torcedor palmeirense, uma parte deles, colocou o Luan, lembra lá do zagueiro, que é um excelente zagueiro, é um ótimo jogador, mas colocou ele como o azarão, o responsável por certas eliminações do Palmeiras. E justamente no Mundial, cara, quando tem o pênalti a favor do Chelsea, adivinha em quem que a bola bateu, que tava com o braço pra cima? No Luan. Então, assim, eu entendo essa repulsa que ele tem do jogador, porém, a minha opinião é que o jogador é excelente. Eu estava conversando até com o Eudevan esses dias, que é um torcedor do Flamengo, ele falou assim, olha, Neto, o Andrés cometeu uma falha ali, realmente, foi uma falha. Ele falou assim, só que assim, a bola que foi recuada para ele também foi na fogueira, né?
Também foi na fogueira, porque todo mundo viu que naquele momento o Palmeiras subia a linha. E aí jogaram também uma bola na fogueira para ele. Foi um pouco do erro do sistema do Flamengo também, defensivo, ficar recuando a bola daquela forma com o Palmeiras, né? Principalmente o jogador que estava ali, o centroavante, que era o Daverson, subindo a linha. Então os caras realmente correram o risco de acontecer aquilo e acabou acontecendo a falha do Andrés, mas eu acho ele um excelente jogador. E cara, vários e vários flamenguistas têm a sua opinião, né? De que o Andrés Pereira é um excelente jogador e na minha opinião, pô, ele vem pro Palmeiras, ele veste a 10 e cara, isso é louco. Eu acho ele muito bom jogador, eu espero que essa negociação aconteça. E é aquilo, os riscos vão existir. Ah, tem risco do Palmeiras se endividar? Tem. Porque se o Palmeiras contratar toda essa toada e chegar final de 2025, eu tiver aqui falando igual um louco pra vocês que a gente não ganhou nada, você pode ter certeza que vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo, vai ter depreciação de jogadores. Vai ser mais um ano ali na corda bamba. E é isso daí. Hoje é aniversário do técnico Abel Ferreira, falando nisso, 46 anos. Parabéns aí ao treinador do Palmeiras. E parece que ele vai receber bons presentes. Natal, presente de aniversário. Não vai faltar presente para ele fazer um bom trabalho no ano que vem. Aí não vai ter mais desculpa. Beleza? Tamo junto aí, pessoal. Bom domingão para todo mundo. Aquele abraço. Valeu, falou. Até mais.